Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é bem diferente de todos os assuntos que eu já abordei por aqui. Quero conversar um pouquinho com você sobre corpo, sobre autoaceitação, sobre autoestima, sobre peso, sobre altura e todas essas questões que nos rodeiam todos os dias, enfim. Para quem nunca passou por isso, para quem nunca sofreu bullying, para quem nunca acompanhou uma pessoa magra demais, o título do vídeo pode parecer meio como assim, sabe? Eu me odiava por ser magra, porque as pessoas ainda têm muito essa concepção de que chamar a outra pessoa de magra é elogio, de que ser magra é maravilhoso, é estar nos padrões, e sim, realmente uma pessoa mais magra hoje, né, está mais perto dos padrões do que uma pessoa gorda. Infelizmente, sim, isso existe. E já de antemão eu queria dizer que eu não acredito que exista a magrofobia. A gente tem muitos privilégios, né? Eu posso entrar e sentar em qualquer lugar que eu quiser, porque eu não vou ter problema de não caber em uma cadeira. Enfim, nem quero entrar muito a fundo nessas questões, mas eu já adianto que eu não acredito em magrofobia, mas sim, pessoas magras sofrem às vezes por não gostarem dos seus corpos, por se acharem magras demais e sofrem bullying sim, assim como diversas pessoas sofrem bullying por inúmeros motivos. Um deles pode sim ser a magreza. E logo que eu pensei em gravar esse vídeo, eu pensei em colocar uma roupa tipo essa que eu tô vestindo hoje, pra vocês conseguirem visualizar que eu sou bem ossuda. Os meus ossos são bem aparentes por aqui, tenho o ombro também bem ossudo. E hoje em dia eu super acho bonito, eu gosto, mas enfim, essa já foi uma questão enorme na minha vida. Então, pra gente começar a falar sobre isso, eu vou contar um pouquinho sobre minha realidade atual. Hoje eu tenho 1,60 m e eu peso 46 quilos, mas eu fico nessa variância entre 44, 45 e 46. Nunca pesei mais que 46 quilos. E há uns 3, 4 anos atrás, com 19, 20 anos, eu cheguei a pesar 42 quilos, enfim, por questões de depressão. Mas eu sempre fui muito magrinha. Se vocês quiserem me ouvir falar mais sobre esse assunto, eu até tinha pensado em gravar um vídeo falando sobre coisas que os magrinhos não gostam de escutar constantemente. E uma coisa assim que me incomoda muito é o fato das pessoas acharem que eu não como, ou que eu faço dieta, ou que eu, sei lá, morro na academia e só como saladinha pra ter o corpo que eu tenho. Então, toda vez que eu recuso comida ou algo assim, a pessoa sempre liga a minha estética. Isso é uma coisa que me incomoda muito e, pelo contrário, gente, eu sou vegetariana, mas eu tenho uma alimentação que pode ser, assim, muito melhorada. Eu como bastante tranqueira, amo hambúrguer, pizza, enfim, e gosto muito de coisas fritas e gordurosas. E eu tenho esse biotipo. Minha mãe também, então, sempre foi muito magrinha, é genético, e eu passei por... Sério, eu não sei dizer, eu acho que no mínimo umas 10 nutricionistas diferentes ali no período dos meus 10 aos 15, 16 anos pra tentar engordar. O que era o meu engordar? Ter coxa, ter bunda, ter peitão e ser magrinha. Era esse o corpo dos meus sonhos. E eu sofria muito, principalmente com a minha altura também. Eu me achava muito pequenininha e muito magra também. Então eu nunca tive peito, eu não tinha nada de peito. Eu sempre tive perna fina, não tão fina quanto o meu peso aparenta, mas eu tenho perna fina, coxa fina, panturrilha nem tanto, mas a coxa é fininha. E tinha pelo menos um pouquinho de bunda, era o que me salvava assim. Então hoje eu gosto do meu corpo, mas foram anos de construção e desconstrução, na verdade, né? E de autoaceitação e de enxergar os pontos positivos que ser magrinha demais, segundo algumas pessoas, né, tem. Eu lembro que essa neura começou a aparecer na minha cabeça lá por uns 13 anos. A minha questão antes sempre foi com a altura, então eu sempre era a primeira ou a segunda da fila da escola. Eu ouvi algumas piadinhas, né, sobre eu ser muito pequenininha, muito baixinha, enfim, então eu tinha muito essa questão com a minha altura. Aí, dos 13 anos em diante, minha questão começou a ser com o corpo.
Por quê? O meu irmão, ele tem 4 anos de diferença, ele é 4 anos mais velho, e ele começou, enfim, na adolescência, a ficar com meninas mais ou menos da minha idade. Só que, gente, eram umas meninas assim, ó, que eu olhava e, sério, eu dava uns 18 anos. Porque elas eram altas, elas tinham peitos, elas tinham corpos de mulheres, entende? E eu também sempre tive traços muito infantis, né? Então, hoje, também as pessoas sempre me dão muito menos idade do que eu tenho. Eu vou fazer 24 anos e eu tô vendo, enfim, alguns lugares pra fazer minha festa de formatura e juro por Deus que em 2 locais que eu fui, os 2 locais me perguntaram se eu ia fazer minha festa de 15. Então, quando eu não tô super arrumada, maquiada, com salto, enfim, com uma roupa mais de mulher, eu pareço ser criança. Então, isso também era uma coisa que me incomodava um pouco. Às vezes, até hoje, eu não consigo fazer essa associação de como eu posso parecer tão mais novinha, eu não me enxergo dessa forma, mas, enfim, já não é mais uma questão tão grande na minha vida. Porém, essas meninas, enfim, que meu irmão gostava, que meu irmão ficava, eram mulheres e tinham a mesma idade que eu. Então, mais uma vez, em todos os aspectos da nossa vida, a gente faz o quê? Pra ficar mal, se compara. E em muitos casos, não só relacionados à estética, é a comparação que nos deixa lá no fundo do poço, que faz a gente se sentir mal, enfim. Então, foi mais ou menos nessa época que eu percebi, opa, tem umas meninas da minha idade que aparentam ser mulheres, que têm um super corpo, que têm altura, e eu pareço uma criança de, sei lá, 9 anos, sabe? Então, ali começou a minha paranoia e a minha busca, então, por crescer pra frente, pros lados e pra cima. Então, eu passei por vários nutricionistas. Tenho casos, assim, pra contar bizarros, do tipo, eu comia tanto pra tentar engordar, que eu passava mal, que eu tinha vontade de vomitar. Eu fui numa nutricionista que me dizia pra colocar creme de leite nos molhos, pra fazer vitamina com leite condensado. E aí hoje eu me questiono que tipo de engorda seria essa, né? Nada saudável, enfim. Então, passei por muitos casos. Eu sempre tive resultado nas nutris, assim, porque eu me dedicava, porque era o meu sonho, engordar uns quilos e ter corpo e crescer. Então, eu chegava a engordar até uns 3, 4 quilos, mas no momento que eu parasse o acompanhamento, eu perdia tudo. Por quê? Meu metabolismo sempre foi muito acelerado, eu nunca fui uma pessoa muito regrada para comer, então como eu não precisava prestar contas para nutri, eu deixava de comer, sempre tive preguiça de comer, preguiça de fazer coisa pra mim. Então, se não era minha mãe ficando atrás de mim, me dando comida, eu não comia. Não posso ser hipócrita e dizer que o silicone não me ajudou nessa questão, porque eu acho que eu tive fases na minha vida. Então, primeiro foi a minha questão com a altura, depois foi a minha questão com o peso, né? A falta de corpo que eu tinha. E depois foi muito a questão de não ter peito. Então eu me sentia muito mal, odiava ter que ir pra praia, pra piscina e comprar roupa. E meu pânico, meu surto era ir comprar sutiã e a vendedora pedir pra olhar, sabe? Ai, deixa eu ver como ficou. E às vezes abria a cortina do provador, enfim. E eu me sentia julgada, eu me sentia mal. Então, não sei se voltando atrás eu desistiria por conta da autoaceitação, porque me fez muito bem. Então, já falei um pouquinho sobre isso com vocês, faz 5 anos que eu coloquei a prótese, pequenininha, proporcional, mas com certeza me ajudou muito na minha autoaceitação. Mas mais do que isso, mais do que uma intervenção cirúrgica, porque o silicone nada mais é do que isso, é uma cirurgia plástica. Eu acho que cirurgias plásticas, sim, fazem muito bem para nossa autoestima, mas elas têm que ser necessárias, sabe? Elas têm que ser feitas com moderação e por algo que você realmente se importe muito, sabe? Porque é uma cirurgia, tem riscos, enfim, e eu acho que a gente não pode ficar consertando tudo no nosso corpo dessa forma. Mas uma coisa que me ajudou muito na minha aceitação foi a começar a ver os pontos positivos. Então, eu não gostava de ser magra, mas eu sempre escutava, meu Deus, que cinturinha, cinturinha bonita, nossa, que cinturinha pequena. Eu tentei começar a ver beleza no meu corpo pela minha cintura. Então, o que eu comecei a fazer? A usar sempre vestidinhos e sainhas. Gente, eu tive uma época assim que eu só usava coisinhas rodadas. Por quê? Porque elas modelavam, ficavam bem justinhas na minha cintura e desciam abertinhas, então meio que chamava atenção mais pra cintura do que pra falta de perna, enfim. Com estes ossinhos foi a mesma situação.
eu odiava, porque, gente, não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas eu acho sexy, eu acho maravilhoso, eu acho lindo quem tem a clavícula assim pra fora, mas a minha, ela vai quase até aqui, ó. Então eu acho muito aparente até hoje, eu não gosto tanto, eu acho bonito quando ela para mais ou menos aqui, sabe? Mas, enfim, a minha vai até o ombro, ela é bem ossuda e eu passei a achar bonito. Eu comecei também a tentar trabalhar essa minha visão que tudo bem, se a minha clavícula é mais exposta do que eu gostaria que ela fosse, que também é bonito. Por que eu acho bonito nos outros e não posso achar bonito em mim? Enfim, então são inúmeras questões que a gente passa na nossa vida e que pouco a pouco, assim, em passinhos de formiga, a gente vai conseguindo construir uma imagem e desconstruir outra imagem. E hoje eu consigo ver vantagem até na hora de comprar, porque o meu pé é pequenininho, eu calço 34 e 35, então são sempre numerações que quando tem promoção, por exemplo, são numerações que ficam lá mais tempo, né? Assim como um pé muito grande, por exemplo. Diferente de um 36, 37, 38, que sai mais fácil, né, das lojas. Então eu tenho essa vantagem. Consigo comprar roupa se eu quiser na seção infantil, já comprei muita calça na seção infantil. Maioria, assim, ó, 70% das minhas roupas eu preciso ajustar na cintura, até porque eu tenho a cintura bem fininha e eu tenho um pouquinho de bunda, então fica um negócio meio estranho se não apertar na cintura. Comecei a valorizar esse tipo de coisa e não prestar tanta atenção na finura da minha perna, no fato de eu não ter coxa. Ainda penso em fazer academia, penso em tornear o meu corpo, enfim, nessa parte mais estética, mas já não é meu sonho ser uma paniquete como eu tinha uns anos atrás, sabe? Hoje eu sei que por mais que eu me esforce na academia, enfim, eu nunca vou modificar tanto o meu corpo porque é o meu biotipo, eu sou magrinha sim. E hoje tá tudo bem. Enfim, gente, esse vídeo foi motivado realmente pela mensagem que eu recebi. Gosto muito de falar sobre esses assuntos porque quanto mais eu vivo, mais eu percebo o quanto nossa vida vai além do estético, vai além dessas questões. Eu me importava muito também com a opinião masculina. Ai, né, lá do meu auge, sei lá, dos meus 15 anos, o que os meninos iam achar de mim por eu ser muito magrinha. E hoje, tendo relacionamento, enfim, sendo mais madura, eu percebo que, gente, a parte estética é tão superficial, é tão fútil, é tão supérflua em qualquer relacionamento que você tiver, seja amoroso, seja familiar, seja de amizade, enfim, é um negócio tão aleatório, sabe, para uma relação humana, que a gente vai conseguindo desconstruir de uma forma mais fácil. Eu acho que isso vem acompanhado um pouco da maturidade. Além disso, cada vez mais eu vejo pessoas que eu considero, assim, dentro dos padrões perfeitas, que não se sentem dessa forma, que também já tiveram problemas com aparência, enfim. Então nem a pessoa que eu considero mais perfeita do mundo se considera e se enxerga e se vê e sempre foi assim, sabe? Então, acho que é muito importante a gente prestar atenção nessas questões. Eu sei que existem milhares de questões, né? Pessoas que se acham muito magras, muito gordas, muito isso, muito aquilo. E cada vez mais a gente tem que falar sobre isso. E às vezes uma pessoa mais gordinha que tem um super sonho de ser magra vai assistir esse vídeo e vai pensar, nossa, mas o meu sonho seria ser que nem ela, sabe? E sofrer por ser muito magrinha. Mas não, quanto mais a gente vive, mais a gente percebe semelhança entre os problemas humanos, sabe? Das pessoas e, enfim, como cada pessoa vive na sua realidade, mas somos todos iguais em muitos aspectos. Então, com certeza, todas as pessoas têm questões com a sua aparência, com o seu corpo. E, enfim, acho que é muito importante a gente ir desconstruindo tudo isso e tentando se amar e se enxergar da forma mais positiva possível. É isso então, pessoal. Me contem o que vocês pensam sobre o assunto, se vocês já sofreram por questões estéticas. Enfim, espero que esse vídeo tenha ajudado 1%, que tenha sido útil. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.